Oi, pessoal, boa noite. A nossa aula de hoje vai ser só sobre interpretação de texto. Ninguém ensina realmente você a interpretar, mas a gente tem umas certas técnicas, né, em relação à interpretação de texto. A primeira técnica que eu sempre passo para o aluno é que numa prova ele nunca vá logo para o texto. Ele vai para as questões de gramática, ele lê o enunciado da questão, depois, sabendo o que é que vai fazer naquela questão com aquele enunciado, é que ele vai ver o que é que ele vai fazer com aquele pedaço de texto que geralmente as bancas colocam no enunciado da questão. Aí vai logo para a parte de gramática. Por quê? Porque a parte de gramática geralmente é muito visual e é uma coisa assim, patente, vamos dizer. Você vê o que você está fazendo, é como matemática, você está calculando ali o sujeito, está calculando ali o objeto direto, uma coisa assim, né? Uma analogia, viu, gente? Mas numa prova de interpretação, você realmente vai ter que, às vezes, ler o texto todinho. Então, a gente ensina umas técnicas, que é escanear o texto. Quando você escaneia o texto, você grifa aquelas palavras que se repetem por meio, inclusive, de coesão. Você tem que saber o que é coesão, né? Você lá vai grifar a palavra televisão, aí você grifa a palavra ela, que faz referência à televisão, esse aparelho faz referência à televisão, e tudo que fizer referência à televisão, você vai grifar. Então, você já percebe que o tema é sobre televisão, porque é a palavra que você mais encontrou repetida e referenciada no texto. Então, esse é um modelo que a gente chama de escanear, uma técnica que a gente chama de escanear. E também tem de simplesmente você inferir do texto. Então, a gente ensina, quando você vai inferir, não está escrito aquilo lá, mas você apreende do que está escrito. Então, se ele colocar algo que está escrito, você não pode marcar, porque isso não é inferência, você está tirando do texto, né? Está ali no texto escrito e está ali embaixo na alternativa, então não é uma inferência. Inferência é aquilo que você apreende do texto. Então, hoje nós fizemos essa escolha de duas bancas, a Consuplan e a FGV, porque são as bancas que vão, né, estar em evidência agora nesses próximos concursos. E a gente escolheu algumas questões, né, de algumas provas para colocar para vocês. Então, vamos começar com a prova da FGV, né, que vai fazer da polícia, né? O concurso da polícia. Então, a FGV, ela trabalha com muito texto. Se prepare para isso. É difícil. É como uma que eu conheci há pouco tempo, uma banca, que é a DMTEC, né? A DMTEC. Essa banca só trabalha máxima interpretação de texto. Então, a FGV é desse tipo, só trabalha máxima interpretação de texto. Parece o Enem, cada questão um texto, cada questão um texto. E gramática, muito pouco aparece gramática. Então, nesse caso, vocês já sabem que vocês vão primeiro para o enunciado da questão e depois vocês vão para o texto, certo? Aí a gente vê a primeira questão aí. Primeira questão que é, na apresentação, e tem esse texto, aí você vai ler primeiro o enunciado. Tem assim, sobre esse texto, é correto afirmar que... então vou ter que ler o texto. Ainda bem que ele não é tão grande. Vou ler o texto e vou saber o que é correto afirmar sobre ele. Aí diz, na apresentação do livro, A Origem Curiosa das Palavras, aí o interessante é que o autor desse texto colocou apresentação, entre aspas, e o nome do livro só com maiúscula. Não, gente, a obra tem que estar destacada toda em maiúscula, ou entre aspas, ou em itálico. Então, uma coisa que as bancas estão fazendo é que, às vezes, elas transcrevem textos que têm erros e elas não mostram esses erros para a pessoa que está fazendo o concurso. Eu acho isso errado. Se a prova é de língua portuguesa e você está pegando um texto e o texto tem um erro, aponte aquele erro de uma forma aí qualquer, mas aponte aquele erro. Então, adapte. Corrija o erro e coloque lá embaixo, adaptado. Né? Então, ele coloca a origem curiosa das palavras. O autor Márcio Bueno escreve o seguinte. Então, um autor desse texto está dizendo que outro autor disse a respeito desse texto do qual ele está falando. Alguém já disse que todo homem é um animal etimologista, o que significa que as pessoas apresentam interesse natural por conhecer a origem das palavras que usam no cotidiano. Na verdade, o homem sempre se interessou pelas origens de uma maneira geral, incluindo a da, quer dizer, a origem da, né, humanidade, e a origem do universo. Essa é a razão do surgimento dos mitos de origem, presentes em todas as civilizações, das que nem sequer dominam a escrita, às mais avançadas,
tecnologicamente. Ah, já sei, né? Então, ele está dizendo que o homem não só se interessa por conhecer a origem das palavras, não. Ele se interessa por conhecer a origem de tudo. Né? No início ele diz que é só das palavras, depois ele diz a origem de tudo. Já peguei qual é a ideia disso. Aí, letra A. A expressão inicial, alguém já disse, mostra a tentativa argumentativa de atribuir autoridade ao texto. Não. Não é uma tentativa argumentativa. É uma técnica argumentativa. Realmente ele tentou atribuir, a questão está dizendo, a assertiva está dizendo, que ele tentou atribuir. Não, quando a pessoa faz isso no texto, ele atribui. Então, não é uma tentativa argumentativa, é uma técnica argumentativa. Ele não tentou, ele fez isso. Então, por isso que a gente não marca a letra A, certo? Quando você cita alguém, mesmo que não diga o nome daquela pessoa, você está usando aquilo como argumento de autoridade. Você não está fazendo a tentativa de usar aquilo, não. Por isso que você não marca a letra A. Aí você vai para a letra B. O termo, na verdade, corrige uma informação equivocada que está presente no primeiro período. Não, de acordo com o que a gente leu, vamos voltar ao texto, vamos voltar aí o texto. Olha o que ele disse, na verdade. Na verdade, o homem sempre se interessou pelas origens de uma maneira geral. Então, ele não está corrigindo, não, ele está acrescentando. O homem não só se interessou pela origem das palavras, se interessou pela origem em geral, de uma maneira geral, incluindo a da humanidade e a do universo, tá vendo? Então, por isso que eu também não marcaria a letra B de bola. Aí você diz assim, o segundo período do texto. Como é que eu conto os períodos? Pelos pontos. O segundo período do texto confirma as palavras iniciais do texto, ampliando as informações já fornecidas. Então, a gente vai para o segundo período. Vai para o primeiro ponto, está ali em cotidiano. Está vendo o primeiro ponto? Então, ali termina o primeiro período. Aí depois ele diz, na verdade, o homem sempre se interessou, que a gente viu que a questão assertiva anterior diz que isso vai corrigir. Não vai corrigir, não. Ele vai ampliar. Não é só de palavra. É também da humanidade e do universo. Ah, então, tá certo. O segundo período do texto confirma as palavras iniciais do texto, ampliando as informações já fornecidas. Não só se interessam por palavras as pessoas, mas também pelas origens de forma geral, até do universo. Então, realmente, você marcaria a letra C. Aí, quando você encontra essa coisa que você está lá no texto, e você tem certeza de que você acertou, você já passa para a questão seguinte. Mas, como é interpretação, a gente procura eliminar as demais para a gente sair com a certeza de que realmente acertou. A gente vai para D. Aí diz, o último período do texto mostra uma conclusão retirada dos dois períodos anteriores. Então, a gente vai agora, volta para o texto, e vai para o último período. Começa ali, olha. Essa é a razão. Ei, só nesse começo eu já vejo que isso não é uma conclusão. Eu vou explicar o porquê do surgimento dos mitos de origem. Como ele está dizendo, olha, essa é a razão do surgimento dos mitos de origem. Blá, 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 blá. Ah, então isso aí não é de jeito nenhuma conclusão, não. Por isso que a gente eliminaria realmente a letra D de dado. Vamos para E. As informações finais do texto contrariam. Não preciso mais voltar ao texto. Por quê? Porque eu já vi que o último período do texto dá informações que vão explicar e não contrariar as que são dadas no primeiro período. Vão explicar. Porque as pessoas se interessam por palavra, está aí, né, a origem também dos mitos. Eis a razão. Ah, então realmente eu marco a letra C e vou embora tranquilamente. Aí vou, olha, outro texto, tá vendo? Já que já tem outro texto na prova da FGV. Aí diz, um dicionário de cultos afro-brasileiros termina... Não, vamos ver o que é que ele quer, já estava fazendo errado. Vamos ver o que é que ele quer. Sobre estruturação e significação do texto 1, é correto afirmar que... Vou ter que ler o texto. Aí eu leio o texto fazendo esses links, tá vendo? Como eu li o primeiro. Um dicionário de cultos afro-brasileiros termina sua apresentação do seguinte modo. Isso está no dicionário de cultos afro-brasileiros. Nenhum dicionário, seja o mais exaustivo, poderá dar conta de todo um sistema de significação. Realmente, se nem a gramática dá conta da língua, o dicionário é que não dá conta de todo o significado. Aí, tá vendo esse link que eu já estou fazendo? Eu já estou conversando com o texto, isso é bom. Aí eu digo, realmente, por exemplo, eu estava nesses dias
limpando a casa, e de repente eu dei uma queda no meu mouse. Quando eu fui limpar em cima, meu mouse caiu. Eu dei uma queda no meu mouse. E eu nunca tinha pensado no verbo dar nesse sentido. Eu dei uma queda no meu mouse. Aí, de repente, eu fui acrescentar, né, na gramática que eu estou escrevendo. Por quê? Porque eu acho que a minha gramática já tem muita coisa, mas ainda não domina tudo. Imagine um dicionário de significados. Aí é que não domina mesmo. Aí eu já estou conversando com o texto, vou interpretando, já conversando com ele, que aí eu fico mais preparada para marcar a alternativa. Aí ele diz, né, não dá conta, não poderá, seja o mais exaustivo, poderá dar conta de todo um sistema de significação. Em primeiro lugar, porque os sistemas de significação não são estáticos, mudam, significados mudam, né? Antigamente, quando você dizia vamos em boa hora, é porque você estava indo para casa numa hora adequada. Hoje em dia, vamos embora, é só vamos embora mesmo, vamos para casa, vamos para tal lugar, não é vamos numa hora adequada, vamos embora, então só bora. Então, não tem a mesma significação, as palavras mudam de significado, né? Aí, vai lá. Em segundo lugar, porque estes, né, o sistema de significação, e principalmente os sistemas religiosos, se fazem mais de regras, isto é, de gramática. Então, essa gramática não tem a ver com língua portuguesa, não, viu? Esse livro de língua portuguesa, não. Que é uma gramática, é qualquer livro que seja cheio de regras, que seja para normatizar. Então, isso é uma gramática. Aí chama aquela gramática de língua portuguesa de gramática porque ela está normatizando a língua portuguesa. Entenderam? Então, gramática não é um livro de regra de língua portuguesa, é de qualquer tipo de regra. Aí ele diz, e principalmente sistemas religiosos se fazem mais de regras, isto é, de gramáticas que de vocabulários. Em terceiro lugar, porque nem todos os elementos significativos dos sistemas simbólicos se encontram cobertos por termos que os denotem. E, finalmente, 4, porque os significados apreendidos pelos dicionários são apenas pontos de referência para se atingir significados constantemente variáveis com os contextos em que os sistemas de significação, vamos passar para outro texto, encontram existência concreta. Né? Aí tem as afirmativas sobre o texto que você vai marcar. Né? Uma, são apresentadas 3 razões. Não. A gente lê contando nos dedos. Foram 3, ele diz 3, e finalmente 4. Então, aí você já deixa de ler o restante. Você só lê até onde você encontra um erro. Encontrou o erro, parou, passar para outra. São apresentadas 3 razões? Não. A publicação do dicionário contraria a primeira afirmação do texto de que nenhum dicionário dá conta de todo um sistema de significação. Não, não contraria, não. A publicação do dicionário não vai contrariar isso, não. Porque todos os anos os dicionários são publicados, isso não está contrariando a afirmação de que nenhum dicionário dá conta de todo o sistema. Porque se fosse assim, as gramáticas, né, de língua portuguesa, quando elas são publicadas, elas não contrariam o fato de dizer que uma gramática não dá conta da língua portuguesa. Não. Então, realmente, não marca-se a letra B, não. Vai para C. Como os sistemas de significação não são estáticos, até aí está certo, eu continuo a ler, a publicação do dicionário leva à mudança de significados de algumas palavras. Não. Não é a publicação do dicionário que faz com que as palavras mudem, é o contrário. As palavras mudam e isso passa para o dicionário, entendeu? Não é o dicionário que vai dizer assim, agora que você vai usar o significado, não. O povo começa a usar o significado daquela palavra daquele jeito, aí aquilo ali entra no dicionário, como também entra na gramática. Um exemplo, a nota musical. Se você for para a gramática, a nota musical dó, né? E a palavra dó, que é piedade, diz lá que dó, a nota é feminino. Nota musical na gramática é feminino. E compaixão é masculino. Mas o uso não diz isso, não. Então, daqui uns dias, a gramática vai o quê? Vai pegar esse uso, porque aquela gramática, ela normatiza o uso. Então, o pessoal não usa nunca nota musical como feminino, não. O pessoal usa nota musical masculino e usa dó, compaixão, pena, feminino. Eu tive uma dó tão grande dela. É assim que o povo fala. Vai entrar na gramática isso, entendeu? Não é a gramática que muda a forma de o povo falar. Não é o dicionário que dá o significado das palavras. São as pessoas que usam. Aí as pessoas dizem assim, me dá uma ré. Ninguém diz isso.
Me dá um alá, olha que coisa erótica, me dá um alá. Ninguém diz isso, é me dá um lá, me dá um dó, me dá um ré, é assim que as pessoas falam, né? Então, nesse caso aí, não é o dicionário que vai levar a mudança de significado, não. Ele vai registrar essas mudanças, por isso que não se marca a letra C. Não marcou nenhuma até agora, nem A, nem B, nem C. Vamos para D. Alguns dicionários, como os dos sistemas religiosos, enfrentam maiores problemas porque devem cobrir mais vocabulário que gramáticas. Não. E aí está meio ambíguo. Você não sabe se ele está dizendo que são os dicionários que devem cobrir mais vocabulários que gramáticas ou se são sistemas religiosos que devem cobrir mais vocabulário que gramáticas. Olha, alguns dicionários, como os de sistemas religiosos, enfrentam maiores problemas porque devem cobrir mais vocabulário que gramáticas. Não, isso não está dito lá no texto. Então, o que é que eu faço? Eu marco a letra E e vou embora. Aí ele diz, um dicionário é, por definição, uma obra deficiente. Sim, ele começa dizendo isso, né? Pois retrata somente um estado momentâneo de algo em permanente mudança. Quase todos os livros hoje estão desse jeito. Você tem o livro, daqui a pouco tem uma reedição, daqui a pouco tem uma reedição. Tem um problema justamente na área do direito. A pessoa faz direito, compra um livro, o livro está desatualizado no ano que vem. Tem que comprar um livro atualizado. Então, realmente, letra E. O dicionário e gramática, dicionários e gramática devem ser constantemente atualizados, porque eles acompanham o uso e não eles limitam esse uso e nem muito menos obrigam o povo a usar. Então, realmente, letra E. Vamos para o próximo. Aí o próximo é um texto pequenininho. Ernest Hemingway, o grande escritor norte-americano, escreveu certa vez que a cesta de papéis é o primeiro móvel na casa do escritor. Aí, com essa frase, o escritor se refere a uma característica da arte de escrever que está expressa também na seguinte frase de outro escritor. Aí eu já procuro uma característica da arte de escrever que eu posso relacionar a cesta de papéis é o primeiro móvel na casa do escritor. Eu sei o que é isso que ele quer dizer. Por quê? Porque um escritor, ele escreve muito e ele erra muito, ele refaz muito. Então, a cesta de papéis é onde ele vai jogando, né, o papel que ele usou e que ele não quer aproveitar porque aquele escrito não ficou do jeito que ele queria. Então, ele tem ali muitas folhas na cesta de papel, que é o lixo, né? Tem muita folha no lixo porque ficou escrevendo e rabisca e bota lá, e não deu certo, bota lá, aí retificou, bota lá, e ratificou, bota lá, e até sair, né, a folha corretamente. Então, a cesta de papel, porque ele escreve muito. Que hoje não é muito isso não, né, porque tem um computador. Mas como isso aí foi dito no tempo que não tinha computador, era máquina de escrever, então a gente jogava muita folha no lixo. Então, tudo bem, eu sabendo disso, eu vou. Aprende a escrever bem ou a não escrever de jeito nenhum. Não tem nada a ver com isso de jogar muito papel no lixo. A arte de escrever é a arte de sentar-se numa cadeira. Não tem relação nenhuma com isso de jogar papel no lixo. O que se lê sem esforço foi escrito com muitas dificuldades. Sim, porque se jogou muito papel no lixo. Então, eu tive dificuldades em chegar à forma final, letra C. Por que não é a D? Para escrever bem, deve haver uma facilidade natural. Não tem nada a ver com jogar muito papel no lixo. Porque ele fala que a cesta, lá onde se joga papel, é o móvel. Ainda que seja intelectual das letras, não deveis supor que eu não tenha tentado ganhar a vida honestamente. Não tem nada a ver. O que tem a ver realmente é a letra C, porque a pessoa escreveu e jogou no lixo, reescreveu, jogou no lixo, reescreveu e jogou no lixo. Deu muito trabalho para ele escrever. E, no entanto, a gente lê no instante. Né? Então, realmente, letra C. Quando a gente vai realmente no texto e vai na anúncio da questão, a questão se torna mais fácil, certo? Aí vou lá para cá. Esse aí foi fácil, essa daí. Abaixo aparecem indicados de tipos diversos de textos. Entre eles, o tipo que apresenta um modelo adequado. Então, tem um tipo e tem um modelo. Aí na letra está assim, tipo informativo, livros escolares. Embora os livros escolares informem, porque os livros de história informam, os livros de geografia informam, né? Os livros de sociologia, de filosofia informam. Embora eles informam, a gente não costuma dizer que os textos que estão nos livros são textos informativos. A gente costuma dizer que notícias
são textos informativos. E os textos dos livros são textos didáticos. Ah, então não marcaria a letra A, não. Porque livros escolares, tipo, seria didático. Aí eu vou para B. Tipo normativo. O que é tipo normativo? É aquele que estabelece normas. Regulamentos de prédio. Sim. São tipo normativo, regulamento de prédio. Qualquer livro que regulamente, que normatize, né, é o tipo normativo. Então, a letra B eu marcaria. Por que não é a letra C? Bula de remédio publicitário? Não. Bula de remédio pode ser informativo, pode ser injuntivo, porque ele diz, tome esse remédio de tantas e tantas horas, mas não é um tipo publicitário, não faz publicidade. Requerimento não é um tipo didático, tá vendo? É o livro escolar. Requerimento é o tipo que se chama de protocolo. Né? Ele obedece ao protocolo daquela instituição, né? Que é a redação oficial. E o tipo instrucional, orações religiosas, não instrui nada, orações religiosas. Daí seria tipo religioso mesmo. Então, realmente, isso aí ficou fácil, né? Marca a letra B e iria logo embora. A gente só foi eliminar porque está ensinando você a ter esse maior cuidado na interpretação, que é onde a gente desliza muito. Aí ele diz, fábula. Ah, eu lembro, ó, o que é fábula? É aquele gênero textual cujos personagens são animais que falam como se fossem pessoas e sempre tem aquele final, né, aquela moral. É para dar uma lição de moral. É tanto que no final tem moral. La Fontaine foi um dos escritores maiores, né, da fábula. Então ele diz, as fábulas, vai dar uma lição primeiro a você. As fábulas são textos narrativos que geralmente mostram animais humanizados e são acompanhados de uma moral, tá vendo aí? Um ensinamento para os seres humanos. Aí o que é que ele quer que você faça? Esses textos não são situados cronologicamente. Ah, eu sei. Não precisa ir para baixo. Por que você não situa a fábula no tempo cronológico? Porque esse não é o intuito da narrativa. Não é situar no tempo cronológico. Por quê? Porque essa história é como um cartoon, é como um conto. Ela é atemporal. A crônica é temporal, a charge é temporal, é ligada a um tempo. Mas o cartoon, o conto e a fábula não é ligada a um tempo. Essa moral é passada atemporariamente para qualquer tipo de sociedade, para qualquer tipo de pessoa, em qualquer tempo. Ah, eu já sei. Se é cronologicamente, tempo, tá vendo? Então, não é conhecido o momento da ocorrência. Diz, um dia o lobo estava, não diz assim, no ano tal. Um dia o lobo estava na beira do rio, apareceu um cordeiro. Aí, tá vendo? É conhecido, se o momento da ocorrência é. Não é situado cronologicamente. Ai, foi no século tal, foi no ano tal, não tem. Na cidade tal, nem também é situado nem cronologicamente e nem local, né? Não é situado. Esse dado não é importante para entendimento. Às vezes é dizer quando aconteceu e não assim, ano tal, século tal. Os fatos são totalmente inverossímeis. Não, tem a gente chama assim, verossimilhança. Não é verossemelhança, não. É verossimilhança. Por quê? Porque tem uma semelhança com a realidade. Então, não são totalmente verossímeis, não. Tem uma semelhança com a realidade. São obras muito antigas, cuja datação é difícil? Não, isso não. Então, só pode ser a mensagem do texto é atemporal. É uma mensagem, como ele disse lá em cima, um ensinamento para os seres humanos. Então, isso é atemporal, serve para qualquer época. Então, marcaria a letra E com certeza, né, da questão, tudo bem. Talvez eu ficasse em dúvida com... Não ficaria não aí. Realmente, letra E, não tem nem como ficar em dúvida. Aí vai lá agora um texto. O que é que ele quer com esse texto? Ele diz assim, vou lá atrás de saber como é que ele quer o texto. Então, terminaram as aspas ali naquela linha, né? Na terceira linha, de baixo para cima. Aí diz assim, como a narrativa é marcada por uma sucessão cronológica de fatos, aí eu sei, olha. Aí, quando eu leio isso, eu já tenho aqui na minha cabeça, preste atenção a isso, porque geralmente isso aí cai na FGV, cai na Consulplan, cai na Comperv, cai na CESP, viu? Aí eu vou lembrar, por que cronologicamente ele está dizendo que é uma sucessão cronológica de fato narrativa? Quem é que marca isso? Os marcadores de tempo, que são os advérbios ou numerais, primeiro e segundo, que vai servir de advérbio aí, de tempo. O ontem, logo depois, né? Isso é um marcador de tempo.
E quem é que também marca o tempo? É o verbo no pretérito perfeito. Primeiro ele correu, depois ele caiu, depois ele levantou, depois ele correu de novo. Então, o menino correu, caiu, levantou, correu. Quem está marcando a sucessão cronológica? O verbo no pretérito perfeito. Cada ação temporal. E eu posso também marcar essa sucessão cronológica com um advérbio. O menino primeiro correu, que aí esse numeral está servindo de advérbio. O menino primeiro correu, depois, olha o paralelismo depois, tá vendo? Depois, olha outra marcação, depois caiu e logo após levantou e correu. Tá vendo? Então, aí eu posso marcar com o pretérito perfeito, eu já boto na cabeça, assim que eu leio isso. Muito bem. Ó. TI aqui está por dentro. A sequência de ação é marcada pelo verbo no pretérito perfeito e pelos marcadores de tempo, que são os advérbios e os numerais usados como advérbio. Aí eu já vou. Aí ele mostra o meu advérbio, tá vendo? Ele diz uma sequência de tempos verbais. Pretérito perfeito. Então, o que é que eu faço? Vou procurar lá embaixo o quê? Pretérito perfeito. Aí, quando eu leio o A, eu vejo estendia e brilhava. Pretérito imperfeito. Porque estendia, brilhava, a ação se estende. Estão vendo? Então, tem nada a ver com narrativa, não. Seria uma descrição. Aí eu vou para B, tem estendia e brilhava de novo. E tem havia feito, fizera. Então, não é a letra B de bola. Quem marca essa sucessão cronológica, como ele diz que é verbo, é o pretérito perfeito. Aí vou para C. Verifiquei, havia feito. De novo, pretérito, mas que é perfeito. Não marco esse. Abandonei. Na D, verifiquei, havia feito e seria necessário. Nada a ver. Então, quando eu leio a letra E, encontro só verbos no pretérito perfeito. Observei, verifiquei e abandonei. Agora, vamos a um chamadinho de atenção. Quando ele diz assim, olha, observei a paisagem, vamos ao texto, né? Observei a paisagem da janela, que se estendia por largo espaço, aí descreveu, de tempo, e brilhava, descreveu. Verifiquei uma ação que a falta de chuvas havia feito, fizera. Gente, isso marca, sim, a sucessão cronológica. Não marca a sucessão um após o outro, mas marca que foi feito antes de eu falar. Então, tomem cuidado com o pretérito, mas que é perfeito. Composto. Havia feito é fizera. Havia feito é igual a fizera. E o pretérito, mais que é perfeito, marca, sim, uma sucessão, porque ele marca que ele foi feito primeiro e depois foi feito o pretérito perfeito. Essa questão dava para ser anulada. Viu? Por quê? Porque na letra C, ele coloca verifiquei, havia feito e abandonei. Então, o pretérito, mais que é perfeito, marca, sim, uma sucessão cronológica. Se eu disser assim, olha, eu cheguei à parada, o ônibus sair. Eu estou marcando a sucessão cronológica. Primeiro o ônibus saiu, depois eu cheguei. Eu entendo justamente a sucessão dessa forma, porque eu sei que o pretérito mais que perfeito é anterior a um pretérito perfeito. Entenderam? Então, dava para anular essa questão da FGV, porque ele não considera o verbo no pretérito mais que perfeito como marcando uma sequência cronológica, marca uma sucessão cronológica. Mostra que ele aconteceu primeiro e depois foi que a pessoa verificou. Eu verifiquei que a falta de chuvas havia feito estrago. Então, a chuva fez estrago primeiro, depois foi que ele verificou. Isso é uma sucessão cronológica. Entenderam? Então, dava para anular essa questão. Tem essa e tem outra. São duas questões que a gente olhou que dá para anular. Essa e uma outra. Vamos ver depois, quando chegar, tá? Aí vamos para outra. Aí a outra, gente, a FGV trabalha com silogismo. O que é um silogismo? A gente já falou aqui numa outra hora. Foi da FGV, não foi? Acho que foi da FGV. Caiu um silogismo e aí caiu de novo um silogismo. Todos os jogadores são elegantes. Eduardinho é jogador, Eduardinho é elegante. O que é um silogismo? É uma forma de raciocínio lógico. Um raciocínio lógico. Então, eu tenho 3 assertivas. 2 assertivas que devem ser verdadeiras e a última, como conclusão, vai retomar essas 2 assertivas e também vai ser uma conclusão verdadeira. Mas as 2 assertivas têm de ser verdadeiras. Aí, assim que eu leio, olha, todos os jogadores são elegantes. Jogadores, né? A palavra elegante. Então, eu vou ter que repetir jogador e elegante, e ainda vou ter que botar outra palavra para repetir depois. Porque são 3 palavras e elas, no silogismo, tendem a aparecer essas 3 palavras repetidas. Então, tem jogador uma vez, jogador a segunda na segunda assertiva. Tem elegante uma vez, elegante na terceira assertiva.
E tem Eduardinho na segunda assertiva e na terceira. Então, essa estrutura está correta. Mas quando eu li a primeira assertiva, assim que eu li esse bichinho aí, a gente já deu para perceber. Ele diz, todos os jogadores são elegantes. E quando eu li, já tinha passado Réveillon, e eu li uma reportagem com Neymar. Neymar parecia uma costela no bafo. Todo prateado, você viu? Todo prateado. Eu não achei aquilo nada de elegante. E Neymar é jogador. Aí eu pensei, assim que eu li isso, eu pensei logo, tá vendo? O cara não conhece Neymar. Para dizer que todos os jogadores são elegantes. Então, essa assertiva é falsa. No momento que você encontrou uma assertiva falsa, então o silogismo está quebrado. Não tem validade. Aí ele diz, olha, o texto acima é um exemplo de silogismo que apresenta uma falha estrutural. Ah, já sei a falha estrutural. A primeira assertiva lá, que deveria ser verdade, não é verdade. Nem todo jogador é elegante. Nem todo jogador sabe se vestir. Né? Aí eles, ocorre uma relação de causa e efeito defeituosa? Não. Se fosse na causa sem olhar, se ela fosse verdadeira, realmente estaria um silogismo perfeito. Se todo jogador é elegante e Eduardinho é jogador, Eduardinho é elegante. Então, a causa e efeito não seria defeituosa, não. É feita simplificação exagerada? Não. Estabelece sua falsa analogia? Também não. A premissa inicial não é verdadeira? Sim, marca essa daí. Nem todo jogador é elegante. Então, não posso deduzir que porque Eduardinho é jogador, ele também é elegante. Não, porque nem todo jogador é elegante, e Eduardinho pode também não ser elegante. E a letra E diz, a conclusão não é fundamentada nas premissas. É, apenas que a primeira premissa não é verdadeira. Entenderam isso? Todo silogismo, para ser verdadeiro, ele tem que ter essa estrutura. Então, ele diz ali que a estrutura... Ele fala estrutura... Relação de causa e efeito, simplificação... Não, ele não fala em estrutura. Sim, fala no enunciado, apresenta uma falha estrutural, tá vendo? A falha não é exatamente na estrutura, é na primeira premissa que está sendo falsa. Mas ele repete as palavras bem direitinho, está tudo edificado bonitinho, sendo que a primeira é falsa. Sentido. Né? Na estrutura é sentido. Então, realmente, vamos para a próxima, que parece muito ainda com silogismo, só que ele não coloca as três premissas, né? E a terceira não é uma conclusão. Olha, observe o raciocínio a seguir. O médico recomendou-me este xarope. Vou ficar bom logo. Sempre que passamos de uma premissa diretamente a uma conclusão, assumimos como verdadeira uma ideia intermediária. Aí eu não vou para baixo, não. Eu vou para o que está dizendo lá em cima. Então, se o médico me recomendou este xarope e eu vou ficar bom logo, o que é que eu estou pensando? Se foi um médico que me recomendou o remédio e eu vou ficar bom. Das duas, uma. Ou eu já conheço o remédio, eu sei que é bom, ou o médico é bom. Das duas, uma. Ou eu já conheço o remédio, este xarope, eu sei que eu vou ficar boa logo se eu tomar o xarope. Ou eu sei que o médico é bom, e ele sendo bom, recomenda remédios bons. Ele acerta. Ah, então eu vou lá e diz. A ideia intermediária desse raciocínio é: o médico é bastante competente. Sim, foi a que eu pensei. Mas olha que ele diz assim, olha, o xarope é um medicamento tradicional. Ele não diz que o xarope é bom. Ele diz que é tradicional. Nem tudo que é tradicional é bom. O xarope vai ser tomado na dosagem certa? Não. O exame foi demorado meticuloso? Não. O remédio de criação é recente? Não. Então, tradicional ou recente você eliminaria. Né? Eles dois se eliminam. Então, realmente, ou o remédio é muito bom, eu já conheço, ou eu conheço o médico que é muito competente. Então, realmente, o médico é bastante competente. Você marca a letra A.